Aleluia! Glória a Deus! Povo do Senhor bendito, abençoado. Boa noite, boa noite. Isso, vamos chegando. Glória a Deus. Como é que estamos por aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, queridos. Que bênção estarmos aqui para adorar o Senhor, mais um culto de comunhão com o nosso Pai, mergulhando na graça do nosso Deus, amém? Deus abençoe que todos estejam bem e possam se renovar no Senhor essa noite. E quem porventura não esteja se sentindo bem, mergulhando na presença de Deus nessa noite, o Senhor há de te renovar, fortalecer, quebrar cadeias, manifestar o poder, o amor, a graça dele na sua vida, amém? Vamos orar. Pai amado, nos aproximamos do trono da graça, por meio do novo e vivo caminho que foi aberto no sacrifício do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Pai, nos aproximamos diante deste trono de graça, Pai. Deus, nossa fonte, nossa vida, nosso sustento. Senhor Deus, Tu és o Deus da nossa vida. Consagramos a Ti nossos corações, desejamos alinhar nosso coração com o Teu, meu Pai. Vem visitar a vida de cada um dos Teus filhos, dar continuidade, Senhor, à obra que o Senhor começou e que o Senhor vai completar na vida de cada um dos Teus filhos, porque nenhum deles fica no meio do caminho, Senhor. Todos completam a jornada para o qual foram chamados em Cristo Jesus. Senhor, visita as famílias, visita os lares. Senhor, aqueles que estão em meio a dores, lágrimas. Senhor, que recebam o consolo do Espírito Santo, precioso Espírito Santo. Derrame-se sobre nós, inunda nossas vidas, Senhor. Abre nossos olhos, ó Pai. Talvez nossos olhos estejam turvos pelos problemas, pelas dificuldades, por crises, mas abre nossos olhos para te contemplar, Senhor, soberano no teu trono, reinando, Senhor. Pai, e assim o Senhor é sobre nós, um Deus que reina, que vive para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que os seus olhos possam ser abertos nessa noite para contemplar que nós estamos cercados da bondade de Deus. Amém? Você ama o Senhor? Então cante: Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, oh Pai, tua fidelidade não para. Tão bom, em todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, amém, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, amigo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, oh Jesus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá a sua vida, querido. Receba da bondade de Deus, desfrute da bondade de Deus. Saiba que o Senhor teu Deus é bom. A bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Obrigado. Agradeça a Deus. Amém. E dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque estamos cercados da tua bondade, da tua natureza, de um Deus bondoso, Pai. Senhor Deus, que cada um dos teus filhos aqui possa desfrutar desta bondade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você possa desfrutar da bondade do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Estava justamente com essa reflexão nos meus pensamentos nesta manhã, neste dia. Bondade do Senhor. Nós estamos cercados da bondade, da misericórdia, né? Porque nós estamos cercados de Deus e o nosso Deus, Ele é bom. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 7 ao 10. Hoje, dia 1º de junho, nós estamos começando um novo mês. Deus nos deu graça, amém, queridos? Para começarmos mais um mês, primeiro dia do mês, que o Senhor possa abrir as portas dele na sua vida, em todas as áreas que você está buscando, necessitando, pleiteando, lutando, trabalhando, guerreando, que o Senhor abra as portas dele, né? Que haja grande mover de Deus na sua vida. Evangelho de João, capítulo 2, versos 7 ao 10. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos lendo aqui uma história de algo que nunca aconteceu, que não é comum do homem, do ser humano, oferecer o melhor depois. Jesus foi convidado para um casamento
uma festa muito grande, os discípulos dele estavam lá, muita gente na cidade, da cidade, não é? E aquela festa de casamento, ela não era nem de um dia, era uma festa que o costume da cultura era que ela levava alguns dias, e o vinho era importante, né? O vinho era a bebida que as pessoas tomavam enquanto conversavam, enquanto passavam tempo, se alegrando, festejando, não é? E naquele momento a festa sem aquela bebida era uma situação muito constrangedora para o anfitrião. Então Jesus, o que ele faz? Depois da mãe dele, né, trazer a informação, num primeiro momento nós percebemos uma hesitação, mas logo depois Jesus aproveita que existem ali algumas talhas cheias d'água que os judeus usavam para um processo de purificação, de limpeza. Era uma limpeza natural para as pessoas que chegavam de todos os lugares. Eles se lavavam as mãos, os pés, né? Estavam ali livres da poeira do caminho. Então tinha muitas daquelas talhas ali com dezenas de litros, era muito grande. E Jesus pede para os serviçais trazerem para encherem aquelas talhas com água, né? E elas foram cheias até transbordar, até a borda. Estava até a borda, ou seja, estava cheinho. E depois Jesus pede para os serviçais, os empregados ali, levarem um pouco daquela água para o encarregado da festa. E quando ele bebe, porque ele primeiro, como encarregado, ele tinha que provar toda a bebida e toda a comida que era servido para ver se tinha qualidade. Então, mas ele já sabia da estratégia que normalmente quem realizava as festas fazia, que era o quê? Servia um bom vinho no início da festa, com muita qualidade, todo mundo com muita sede, todo mundo querendo beber e tal, né? Depois o pessoal ia ficando meio alto, né? Já tinha tomado muito, já nem conseguia perceber direito as coisas, já estava meio, né? Alto mesmo, né? Já tinha um pouquinho de ali. E o que o encarregado que provava é que observou, falou, mas que isso? Como pode uma coisa dessa? Estou acostumado a participar de tantas festas, sempre quando já está do meio para o fim da festa, já começa a vir um vinho inferior, um vinho mais fraco, né? Mas você reservou o melhor vinho justamente para o quê? Para o final da festa. Guardou o melhor vinho para a parte final da festa. Não é? Glória a Deus. E isso é muito expressivo, queridos, para nós. Que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? O melhor. Sempre Ele tem o melhor para nós. Mas o que eu quero destacar aqui com você essa noite, por que esse milagre da água em vinho aconteceu? Quero fazer um recorte hoje específico, um ponto específico dessa passagem que tem tantos ensinamentos para nós. Mas por que o milagre da água ser transformada em vinho aconteceu? Por quê? Porque faltou o vinho. Algo faltou. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Porque quando falta algo na nossa vida, nós estamos diante da oportunidade
do Senhor realizar um grande milagre. Não é? Eles estavam ali amarrados, sem nenhuma condição de resolver aquele problema. Isso fala para nós daqueles problemas que nós também não conseguimos resolver. Mas Jesus pode. E nós temos que crer sempre. Somos convidados a crer, a liberar a nossa fé e acreditar que Ele sempre pode fazer o melhor. Como aquilo que faltou, aquilo que falta nas nossas vidas, né? Ele sempre pode fazer o melhor. Nas dificuldades que nós passamos, nas provas que nós passamos, dores, sofrimentos, perdas, Ele sempre pode fazer o melhor. Amém? Creia nisso, que Ele pode fazer o melhor, não é? O vinho acabou, mas Jesus não acabou de realizar a sua obra. E nós cremos que Ele está realizando a obra dele na minha vida, na sua vida, de todos aqueles que creem. E nós temos o privilégio, né, de ter um Deus assim, que quando falta, Ele se levanta, quando algo falta, Ele se levanta para fazer algo melhor. Imagina o melhor vinho, o vinho da melhor qualidade, o mais caro, o mais puro, né, o mais saboroso, está diante de nós. Né? Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Essa passagem, Jesus está falando isso para nós, que Ele tem o melhor para nós não desesperarmos, para nós não jogarmos tudo fora. Naquele momento de dúvida, naquele momento de destruição, naquele momento de perda, não pensarmos que tudo acabou. Ele pode fazer algo na sua vida. E não apenas fazer o que, repor o que faltou, que foi retirado, que foi destruído, mas fazer algo muito melhor. Amém, queridos? Nós somos convidados a crer, nós somos desafiados a crer. É maravilhoso. Nas nossas vidas, todas essas dificuldades e provações podem nos levar a novas bênçãos que Ele preparou para nós. Nós passamos às vezes por sofrimentos, certo? Mas somos levados a coisas melhores que Deus tem preparado para nós. E é importante que você entenda isso, coloque isso na sua mente. Porque se nós não crermos nisso, ou nós vamos nos deprimir profundamente, pensando que a nossa vida acabou, que não há mais nada a fazer, que não há futuro, não é? Ou vamos ficar revoltados, ou vamos jogar tudo fora, abandonar tudo, abandonar a nossa fé. Não. Jesus tem o melhor vinho para nós. Jesus tem o melhor vinho para você. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos por um instante e fala: Senhor, eu creio que Tu tens o melhor vinho para mim. O melhor vinho guardado para mim. Amém, queridos? Portanto, continue crendo. Continue servindo ao Senhor. Siga seu caminho como discípulo de Cristo, fazendo a vontade de Deus, né? Alinhado o seu coração com a vontade dEle. Aquilo que o Senhor Jesus pode fazer, Ele supera, vai além da nossa compreensão, da nossa capacidade, da nossa imaginação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou sequer pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer, né? Então, tenha paz no seu coração. Não pense que tudo acabou. Não aceite esse pensamento que tudo acabou. Não. Tenha paz. Descansa. Confia. Segue o seu caminho. Continua dando os seus passos. Ele vai te surpreender como surpreendeu aquele mestre de cerimônia, aquele encarregado. Ele ficou muito surpreso. Ele não tinha visto aquilo ainda. E tem coisas que você não viu ainda, mas você vai experimentar em nome de Jesus.
No Evangelho de João, Jesus diz isso: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Verso 5 ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim não podem fazer coisa alguma. Olha só que palavra importante que nós já lemos, já ouvimos e precisamos cada vez mais deixar que ela penetre fundo no nosso coração, porque ela vai produzir fruto. O nosso pai é o agricultor. Jesus disse: o meu pai é o agricultor. Né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos são justamente onde os frutos nascem. A uva, o vinho, ele é feito da uva. E onde nasce a uva? Nos ramos, que somos eu e você, filhos de Deus. Somos nós. Então deixa o Senhor trabalhar na sua vida, cuidar da sua videira, né, dos ramos. Quando nós lemos lá João 15, você vê que ele poda, que ele limpa. Essa poda, essa limpeza pode ser as experiências que nós reputamos como algo doloroso, difícil, que parece insuportável nas nossas vidas, mas logo aquele ramo vai florescer e vai frutificar, e um fruto doce. Amém, querido? Você vai experimentar do fruto doce. Você vai experimentar do melhor vinho ainda na sua vida. E quando ele fala que nós devemos permanecer, está falando para nós nos submetermos à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao nosso Deus, à sua autoridade. Nos submeter. Submeter, às vezes, não é fácil. Não é? Aceitar as pressões, as dores, as perdas que nós temos. Não é? Mas nós temos que o quê? Permanecer. Quando ele fala de permanecer, porque vai ter um movimento de nos arrancar da videira, certo? Seja por desânimo, seja por ventos de incredulidade, experiências frustrantes, decepções com a igreja, com os irmãos, né? Com a vida, não sei, né? Mas nós somos desafiados ao quê? A permanecer. Todo ramo que permanecer em mim e eu nele, dá muito fruto. Não tem erro, queridos. Vai produzir fruto. Um fruto doce, um fruto maravilhoso. Não é? Interessante isso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, 37 a 39, nós temos assim: e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho novo é melhor. O vinho velho é melhor. Lembrei do livro, né? O vinho novo é melhor. O vinho novo é aquele que foi dado depois, né? O mestre de obras, os servos levaram um vinho novo, né? Mas ele era o último, né? O novo que chegou mais recente para ele provar, né? Aquele é o melhor. Mas o que acontece? Ele é servido depois. Por isso que aqui na parábola de Lucas, ele chama ele de vinho velho, né? É o que chegou depois. Em outro sentido, pode ser chamado de vinho novo também. Por isso que o escritor lá do livro fala que ele é o vinho novo, né? Mas o que acontece? Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Você sabe que os vinhos, eles eram armazenados em vasilhas de couro, né? Nós temos os grandes produtores de vinho no mundo, também tem os tonéis, né, de carvalho e outras madeiras, né, grandes barris e tal.
Mas lá no Oriente o que era mais comum eram as vasilhas de couro de cabra, né? Que era retirado do animal inteiro, certo? Então ficava como se fosse uma vasilha, certo? Mas se você aproveitasse uma vasilha de couro antiga para colocar o vinho que você colheu agora, que você espremeu agora, o que acontece? Aquela vasilha de couro não ia suportar todo o processo de fermentação, porque ela já estava velha, já tinha perdido a elasticidade, estava um pouco dura já, né? Então, se você colocasse o vinho que foi produzido agora dentro daquela vasilha de couro antiga, no processo de fermentação que libera alguns gases, o que acontece? A vasilha de couro ia rasgar, ia estourar, ia desperdiçar tanto a vasilha como o vinho, ia perder tudo, né? Aí Jesus diz, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Vasilha de couro novas, né? Isso fala para nós da nova natureza. Para nós conseguirmos viver esse processo, queridos, nós temos que ser novas criaturas, nascido de novo. Porque o velho homem não suporta isso. Ele não tem essa elasticidade. Ele não suporta essas pressões, não é? Ele entende as coisas de uma maneira carnal, só razão. Ele não tem a revelação espiritual, como Paulo fala lá em Coríntios, né, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, que eles são loucura, né? Somente o convertido, o nascido de novo, é que suporta isso, suporta a cruz. Se alguém quiser vir após mim, Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. E nós vamos ter cruz para carregar a vida toda, hein, queridos? Sempre tem cruz, algo para morrer dentro de nós. E Deus usa a falta. Como eu falei para vocês, por que teve o milagre da transformação da água em vinho? Por causa da falta. Faltou algo, né? Esse faltou algo simboliza tudo que nós sofremos, tudo que nós perdemos, tudo que nós nos frustramos, tudo que, né, dói em nós ao longo da nossa vida. Mas nós temos que nos comportar como novas criaturas que somos em Cristo Jesus. É o vinho novo sendo colocado em odres novos, em vasilhas novas. Porque as vasilhas novas, à medida que o vinho vai passando por aquele processo, né, químico, ele vai liberando gases, e a vasilha de couro nova, ela tem elasticidade, ela estica. E não explode por causa, porque ela acompanha, ela cede aquele processo. Ela é maleável. E assim somos nós, queridos. É isso que o Senhor está nos comparando. Para podermos viver o vinho novo, o melhor, o mais doce, nós precisamos ser odres novos. Nós precisamos ser vasilhas de couro novo, né? Que é nascido de novo, que é crucificado com Cristo, que já morreu em Cristo Jesus e que está aberto a esse processo pelo qual o Senhor vai nos levar. Amém? Para que nós possamos, ao fim, experimentarmos o melhor de Deus, né? O melhor de Deus nas nossas vidas. Quantos creem que o Senhor tem o melhor para você? Em todas as áreas da sua vida, Ele tem o melhor. E, acima de tudo, na eternidade nos aguarda o melhor de tudo. Amém? Nós cremos, não é? Nós cremos, em nome de Jesus. Vamos orar? Gostaria de orar essa noite, que você já tem um entendimento dessas passagens, possa não permitir que isso seja só uma teoria, mas algo que você está praticando, um entendimento que você está aplicando na sua vida, especialmente diante das adversidades, das frustrações, que você possa permanecer na videira, que
que você possa ser um ramo que permanece, um ramo que está sendo podado, limpado, limpo, né? Está sendo limpo, cuidado pelo Senhor. Muitas vezes cortes, são provas, são perdas, são dores, não é? Mas eu confio no meu Senhor, eu confio no meu Deus, eu sei que Ele está reinando na minha vida e está me conduzindo para o melhor. Amém? E eu não vou arrebentar, porque eu não sou couro velho, né? Eu sou couro novo. Amém? Couro novo. Eu estico porque eu tenho a natureza de Cristo. Eu sou nascido de novo. Sou uma nova criatura. Sou uma criatura crucificada, não é? Então eu tenho essa maleabilidade. O diabo vai se frustrar na minha e na sua vida, porque ao invés que está esperando que eu vou estourar, que você vai estourar, mas ao contrário, eu estou dilatando. Amém? Seguindo a pressão que o vinho, que é o Espírito Santo de Deus, está fazendo na minha vida, me abrindo para a pressão do Espírito Santo na minha vida, sendo modelado por esse Espírito. Amém? Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, que nós possamos tê-la nos nossos corações. E ao contrário, Senhor, do vinho ser desperdiçado, ao contrário disso, Senhor, ele vai ser completamente proveitoso. O Espírito Santo é completamente proveitoso nas nossas vidas para nos modelar, para nos transformar, para nos fazer a imagem e semelhança do nosso Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, leva, Senhor Deus, a cada um de nós. Nós já temos experimentado e queremos experimentar mais ainda, Senhor. Deus, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, do melhor de Deus nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ajuda os Teus filhos, que eles possam se encaminhar para o melhor de Deus na sua vida, Pai. Aleluia, Jesus. Me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá. Oh, confia na bondade do Senhor. E tudo a Ti, Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, Jesus. Em todo tempo Tu és tão bom. Em todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Pai, Te adoramos, obrigado, Senhor, consagramos a Ti esse novo mês. Senhor Deus, nós nos submetemos ao Senhor, que venha a Tua unção, Tua graça, Teu poder, Teus milagres na vida dos Teus filhos, e que nós possamos ser esse vaso, esse, Senhor, odre novo, Senhor, essa vasilha de couro nova, dilatando na unção do Espírito Santo e nos encaminhando para o melhor vinho das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa arder no seu coração. Compartilha com quem você gostaria que ouvisse essa palavra também. Tenha uma semana, um mês maravilhoso, na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus.